extraordinária vida! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Pode Mentalizar. O podcast que vai te ajudar a desbloquear a sua mente. E hoje, comigo, um primeiro episódio, você não tem noção da emoção que eu estou sentindo, meu coração está batendo forte. Eu sou daquelas que sempre honro quem está ao meu lado. Eu acho que se a pessoa está com você segurando na mão, nos momentos mais difíceis, ela tem que estar presente. Nos momentos de glória, nos momentos de alegria, nos momentos que você está para brilhar. Então, hoje comigo, nesse primeiro episódio, agora eu vou revelar. Taína Fava. Ela é advogada, ela é mentora de mulheres, ela é consteladora sistêmica e ela vai contar para gente como ela transforma vidas através da vida dela. Bem-vinda, Taína. Gratidão do fundo do meu coração. Nossa, depois dessa apresentação, fico até emocionada, lisonjeada. Obrigada pelo convite, pelo carinho, porque além de eu ser, primeiro a gente era colega, né, de profissão, Sim, daí a gente ficou amiga, fui paciente ao mesmo cliente. tempo, cliente, e estamos aí, né, no mesmo caminho. Mesmo caminho. Estudando as mesmas coisas, cada uma na sua linha, mas é tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Agradeço, estou muito feliz de estar aqui participando e eu espero que quem estiver nos assistindo receba esse calor que a gente sente e possa, né, aproveitar, se inspirar nas nossas histórias aqui. Obrigada. Isso mesmo, gratidão. Então, Taína, conta pra gente como que é o trabalho da Taína. O que que Taína faz nessa mistura de advogada sistêmica, quando a pessoa chega, como que o coração da Taína transborda em tudo isso para transformar as vidas? Na verdade, primeiro eu queria ser promotora. Aí depois, ao longo do curso, eu quis ser delegada federal e terminei o curso querendo ser delegada federal. E assim, depois que eu vim, já agora eu vou pular para agora. Depois que eu vim estudar constelação e tudo, eu entendi que quando a gente escolhe uma profissão, existe uma dinâmica ali pulsando por trás dessa vontade. Então, com certeza, quando eu escolhi fazer direito, é porque eu estava querendo fazer direito, justiça com as minhas próprias mãos. Então, isso tem muito a ver com a minha história de vida. Então, provavelmente, lá na minha ancestralidade, né, existiram situações em que eu me vi injustiçada, vi a minha família injustiçada, e por conta disso eu acho que eu cheguei, né, a estudar direito e tudo mais. Só que daí eu me formei, eu advoguei e depois eu casei. E aí, quando eu estava advogando, eu resolvi que eu não queria mais prestar concurso, eu até estudava, né, fazia cursinho, tudo. Eu resolvi que eu não ia mais fazer concurso, porque senão eu ia ter que ir embora para o interior, como que eu ia fazer com meus filhos, né, daí eu ia com meus filhos embora, meu marido em outro lugar, enfim. E aí eu fiquei parada, eu parei por 10 anos, então por 10 anos eu fui apenas esposa, mãe, dona de casa, e durante esses 10 anos que eu, não trabalhei fora de casa, porque dentro de casa eu trabalhei muito, eu passei por muitas coisas. Talvez foram os melhores e os piores anos da minha vida juntos, porque eu vivia, sabe, num looping de felicidade, por conta de ter meus filhos, de poder aproveitar meus filhos, né, de poder ter a oportunidade de ter pessoas me ajudando, né, do meu marido poder Sim. honrar com com as contas da Os controles casa, financeiros, é, né? mas sempre faltava algo dentro de mim. Buraco. Porque eu sinto, né, e tenho certeza que eu não vim nessa vida para passar em branco. Acho que o meu maior propósito, além, lógico, de deixar o meu legado para a humanidade mesmo como um todo, é poder deixar para os meus filhos um exemplo. Eu costumo falar assim que o meu propósito de vida é poder fazer a vida do outro que chega perto de mim ser um pouquinho melhor do que quando ele chegou, né. Então, assim, aí durante esses 10 anos,
que eu vivi muitas coisas e eu fui ao fundo do poço várias vezes durante esses 10 anos e eu aprendi lá no fundo do poço muitas coisas que talvez se eu não tivesse caído lá no fundo do poço eu não teria aprendido, né? Acho que você sabe disso, Sim. que é ali na nossa maior tristeza, a nossa maior perda, no nosso desespero interno, né? Naquela confusão, é que a gente toma as lições da nossa vida. E aí, com isso, eu fui sentindo outras coisas. E a vida foi me levando para outros caminhos. E um dia minha mãe chega e fala: Taína, tem um curso lá em São Paulo que chama Constelação Familiar com ênfase em Direito Sistêmico. Minha filha, esse curso eu já estudei, já olhei, é para você. Tem tudo a ver com você, super humano, tal, tal, tal. Deu o número da faculdade. Quando eu fui procurar, né, a saber sobre o curso, realmente, fiquei apaixonada. Acho que foi um mês depois eu já estava em São Paulo, né, fiz esse curso, essa pós-graduação, e logo comecei a atender online, que foi na pandemia. E aí depois eu montei, né, o meu escritório e comecei a ter mais credibilidade, vamos dizer assim, com as pessoas. E não só na área jurídica, porque essa minha pós, ela me dá autonomia para trabalhar as constelações tanto nos processos, Sim. né, quanto como terapeuta sistêmica. Então, assim, eu não posso mentir, porque a minha paixão é a parte terapêutica. Mas a gente usa muito isso nos litígios. Então, hoje em dia, às vezes a pessoa me busca, vamos supor, por uma separação. E às vezes eu começo o atendimento e a pessoa nem separa mais. Uhum. Porque toda vez que a gente entra com uma ação, ela veio de uma dor. Exatamente. Então, essa dor é o que faz a pessoa buscar a justiça. Então, quando ela chega para mim, a gente trabalha a curva do luto. E aí eu vou mostrar para essa pessoa se realmente ela está entrando com essa ação, não só de separação, né? Porque eu Sim, falei sim. separação. Se ela está entrando, pode ser trabalhista, né? Se ela está entrando com essa ação para, de alguma forma, penalizar o outro, né? Chamar atenção, ou se isso realmente é necessário. E aí, quando a gente trabalha tudo isso, muitas vezes o meu cliente nem instaura a ação, nem quer mais, já resolveu, porque Resolve. é algo que estava Tá aqui. dentro, né? E aí, quando ele se enxerga, e ele enxerga que ele é pertencente dentro daquela situação, ainda mais quando eu tenho a oportunidade de trabalhar os dois lados, né? Porque várias vezes eu falo com o advogado da outra parte, e a gente se reúne, e se isso é permitido, é assim, ó, um passe de mágica para a gente conseguir essa resolução. E principalmente nas brigas de casal, nossa, tem muita. É, é muito. Ai, meu Deus, Muita fugiu. lealdade sistêmica, Não, mas assim, tem repetição de muita. padrão. Muita. Não, mas assim, com brigas de casal, quando a gente entra com a parte sistêmica, eu vejo que tem muito sucesso Sim. nas resoluções. Sim, porque às vezes o que acontece? A pessoa ela está vivendo uma situação inconscientemente. Porque é uma repetição de padrão do sistema dela, né? Quando você olha ali o sistema, o pai é separado, a avó é separada, os casamentos não eram casamentos sólidos, eram casamentos de fachada, porque tem muito disso ainda. E aí, quando ela consegue olhar para ela mesma e olhar para o outro, parece que dissolve, né? Resolve a situação. E muitas vezes não vai separar mesmo, né? Porque se resolveu, se achou. Porque realmente, né, a gente muitas vezes está através de uma lealdade. E aí a gente vai seguir esse padrão, porque, bom, se eu fizer diferente, eu vou deixar de pertencer ao meu bando. Exatamente. E aí, como que eu fico? Aí fica naquela corda bamba. Então, eu vou levar meu casamento assim, desse jeito, porque é um padrão que eu sigo, Que todo mundo né? tem. E eu vou ter que ir desse jeito, porque, não, por honra ao meu pai e minha mãe. Não posso fazer diferente deles.
E aí, quando a pessoa vem para uma terapia sistêmica, ela consegue enxergar que aquele amor é totalmente cego, é um amor totalmente infantil. E aí ela se coloca no lugar dela de adulta, Adulto. né? Eu tô aqui e eu posso devolver para os meus pais o que é deles e posso liberar os meus pais para eles seguirem e eu também peço que me liberem, né? Então, a partir de hoje, papai e mamãe, eu fico apenas com o que é meu. E aí essa pessoa consegue, né, fazer essa despedida. Eu falo que é despedida sistêmica, porque se despedir, né? Falando de despedida sistêmica, eu estava até vendo um post que eu tinha feito um tempo atrás, e acho muito relevante falar sobre isso, e é totalmente pertinente, que às vezes muitos casamentos não dão certo, porque a pessoa casa e não se despede, né, do seu primeiro amor. Que o do homem é a mãe Mãe. e da mulher é o pai. E aí não se despede sistemicamente, né? Então, quando você fala, você vai despedir, quer dizer que a pessoa vai abandonar meu pai e minha mãe. Não. Você leva eles no seu coração, eles sempre vão estar aqui, papai aqui do lado direito, mamãe do lado esquerdo aqui atrás. Você vai sempre levar eles com você. Mas você precisa entregar, né? Devolver e deixar. Porque a partir do momento que você casa, você está entrando para a sua família atual. Isso mesmo. Né? Então, a sua família de origem, ela tem precedência, mas a sua prioridade é a sua família de hoje, né? É a sua esposa, é o seu marido, são os filhos que, né, vão vir. E aí, muitos casamentos não dão certo, porque o homem fica lá, né? Filho da mamãe, preso lá na mamãe dele. Tudo é a mamãe e a filha também. Ah, quer alguma coisa, não conseguiu? Ai, o papai. Né? Ai, brigou, falou alto. Ai, o papai não consegue resolver. Né? Não só verbalmente, assim, mas tem algo financeiramente e também algo realmente no coração que precisa ser feito. Então, assim, eu trabalho com tudo isso. Então, se eu for falar assim, uma coisa, são inúmeras coisas que a gente pode elencar, que eu posso trabalhar num casal e que eles chegam, né, os dois, totalmente desalinhados. E aí, uma sessão, 2 sessões, um olha para o outro e fala: "Meu Deus, como isso é verdade". Porque olha só, o relacionamento de casal, ele é palco para muita coisa, da nossa própria vida. Às vezes a gente vai para uma terapia de casal, você que recebe muito também isso. A gente vai para uma terapia de casal, porque eu aponto para o meu marido que ele é o errado. E ele aponta para mim que eu sou a errada. Logicamente que a versão dos dois, né? Vai ter do homem e da mulher. Mas assim, sempre a gente pensa, o casamento não tá bom, tá horrível isso, tarará. Acha que o problema está só no casamento, do dia que casou para frente. E não está. E o que a gente tem que fazer primeiro é o homem voltar lá na vida dele, a mulher na vida dela. Porque muita coisa que está acontecendo hoje no seu relacionamento de casal está sendo palco para a sua própria vida lá de trás. Infância, adolescência, talvez dependência emocional que está muito ligada às situações lá da sua ancestralidade. Isso mesmo. E aí, às vezes, o marido está casado com a mãe. Porque ele não está buscando a esposa, ele está buscando a mãe em uma mulher. Na esposa, e a esposa não vai ser essa mãe. E a mesma coisa a mulher, querendo buscar o pai naquele marido que não é o papel do marido. E eu escuto, às vezes, em consultório, né? Já atendi uma mulher uma vez, que foi até engraçado, porque ela disse que às vezes perguntam para ela tem 2 filhos. Aí uma amiga falou assim, você não vai ter mais um filho? Ela falou, não, já tenho 3. Ela mesma incluindo. Aí a amiga falou assim, não, mas não é 2? E meu marido é o meu filho mais velho. Aí eu falei, vamos ordenar esse negócio? Vamos colocar o marido no lugar do marido, porque ele não é filho? Ele não dá conta? E aí os filhos começam a assumir o lugar desse pai, querendo ser amigo da mãe, querendo tomar o lugar do pai ali no relacionamento, e vira uma bagunça, né? Quando não tá cada um no seu lugar. E aí precisa olhar e falar, mãe, essa é minha mãe, fulana, você é minha esposa, esse aqui é o meu filho, para cada um seguir seu lugar. E quantos casamentos a gente vê assim? Sim. O marido que está casado, mas a mãe não consegue fazer nada, é ele que tem que ir lá resolver tudo na casa da mãe. Ela não dá conta. Um absurdo, Os homens que são meninos, né?
Os homens que são meninos, eles não Não cresceram. cresceram. Não cresceram. E isso vai em tudo, né, Taína? A gente já vai mudando aqui Não, o ramo da conversa. Aí eu pergunto, às vezes, para algumas mulheres, né? Teve uma que ela falou assim para mim. Ah, eu queria. Aí eu pergunto para ela, falo assim, mas como que seu marido é seu filho? Como que você dorme com seu filho? é. Como que é a vida sexual? Aí ela falou assim para mim: ah, eu queria sangrar 40 dias só para não ter que dormir com meu marido. Falei: opa, peraí, vamos dar uma olhada nesse sistema. É. Então, vai influenciando tudo. E o mais triste é que quando o casal faz isso, não importa se é o homem ou se é a mulher, Sim. né, que usa de subterfúgios, né, Uhum. colocam os filhos como subterfúgios ali, né, para impedimento de qualquer coisa ou para conseguir algo, Uhum. não só para não ter o sexo, mas para conseguir algo, né, e coloca o Uhum. filho no meio e tá o tempo inteiro usando, né, os filhos não conseguem encontrar o seu Não. próprio caminho. Porque eles precisam de um ambiente seguro, sadio, para que eles cresçam, né, se desenvolvam. E aí a gente não entende por que que existe hoje tantas doenças emocionais, hoje em dia nas crianças, né, Cada crianças vez se mais suicidam, jovens. que matam coleguinha na escola, que estão, vivendo hoje tudo é doença emocional. E o pai e a mãe não para olhar que Pra começou por eles. olhar. Porque a criança ela nasceu sadia, Uhum. na maioria das vezes. Sim. E o ambiente que ela vive reflete, Adoece. né. E você falou do sexo e é verdade, né, porque às vezes você se comporta ali como filha do seu marido, como que ele vai querer transar com você? Não vai, porque ele vai olhar pra você, a energia ali é o quê? De pai Pai e e filha, filha. Exatamente. né, e vice-versa. A filha não Isso vai mesmo. querer É, com o pai, isso mesmo. né. E aí se você tem filhos, a sua filha, por exemplo, vai olhar pra você como irmã, porque se você se coloca no papel de filha do seu marido, você vai ser irmã da Aí sua perde a filha. autoridade. Pede aí: "Ah, por que que minha filha não me respeita?", Porque né, ela tá porque te colocando no mesmo nível. na mesma linha, né, Exatamente. não tem hierarquia. E isso é muito forte, né, quando a gente vai olhando. Eu sempre digo assim, quando a pessoa fala para mim assim: "Nossa, é mais forte do que eu já sei que é uma questão sistêmica, porque ela não dá conta. Porque o que é meu eu dou conta, o que é maior do que eu é o meu sistema. E aí, realmente vai me sufocar, vai ser algo assim que eu preciso parar e olhar, né. Tem algum caso, assim, que foi o tipo, o caso mais cabuloso que você já atendeu e que você conseguiu resolver sistemicamente? Que você lembre, assim? Olha, eu não sei, eu não vou falar pra você que foi cabuloso, mas eu vou falar O que te mais tocou? assim, tem um que mais me tocou, eu vou falar sobre ele. Mas antes eu vou contar só um caso, era uma mulher nova, super bonita, 2 filhas grandes já, de 15 e tipo 18, sabe, anos, e ela se separou, né, o marido, arrumou uma amante e tal, e aí mesmo ela amando muito, perdoou, enfim, e depois ela se separou. E aí ela me procurou, porque ela não estava conseguindo passar por isso sozinha, né, muita dor, sofrimento ali. E foi muito engraçado que eu, usando todas as ferramentas, né, sistêmicas, e eu trabalhando com ela com âncoras de solo, assim, ela ia falando as frases, porque a gente dá o Sim, comando, sim. mas a pessoa ela vai repetir se isso fizer sentido, Sim. né. Então eu sempre falo: "Olha, se fizer sentido pra você, você repete, porque não adianta da boca pra fora, né". E aí eu lembro que eu estava fazendo a despedida, né, para que ela conseguisse despedir desse marido, Uhum. porque ela falava que até quando ela abria um vinho na casa dela, porque ela ficou na casa, né, com as filhas, então ela falava que tudo lá na casa lembrava ele, né, acho que eram 20 anos de casada, assim, né. E aí ela foi conseguindo falar as frases, aí eu vou indo devagar, né. Uhum. Aí quando foi chegando e eu a parte que eu falei assim: "Fulano, eu deixo você", falei as frases antes, Aham. né, que eu vejo você e tal, tal, tal e nã-nã-nã. "Eu deixo você ir", mas essa mulher começou a chorar. E ela soluçava e falava assim: "Eu não consigo falar". Grace, é muito sério, né. É Sim. porque a gente tá de fora, acha que é Aham. fácil. Não, é muito sério. E ela falava assim: "Eu não vou conseguir ajoelhar", sabe assim, abaixava assim, ela falava: "Eu não vou conseguir". Aí eu peguei e falei: "Olha, a gente não pode forçar.
Se você não vai conseguir, então não fale, né? Não, a gente não pode Sim, não pode forçar. obrigar. Aham. E ela falou, não consigo. Daí ela falou, eu quero tentar de novo. Aí respirou e foi. E aí ela deu os passos para trás. Aí eu fiz de novo para ela olhar para ele. Ele falando, tipo assim, eu entrei no papel ali para que ela visualizasse. E ela, de novo, não conseguiu falar. Daí a gente fez a outra sessão, a outra, e ela conseguiu. E assim, o impressionante é que enquanto ela não conseguiu falar essa frase, Grace, e terminamos, né? Quando ela conseguiu Sim. terminar isso, ela não conseguiu ficar com ninguém. Ela já tinha meses que estava separada. Ela não conseguia fazer nada. Eu nunca vou esquecer, ela falava assim: eu não consigo sair para comer. Eu peço iFood em casa. Olha só. Ela não saía para comer. Ela mudou de Conexão. academia. Ela ficou sem malhar e depois ela mudou de academia, porque ela não conseguia ir frequentar a mesma academia que ela frequentava antes. Então, quando ela fez isso, ó, virou a chave da vida dela. Impressionante. Aí fala assim: nossa, mas constelação é mágica. Gente, não é mágica, mas surte muito efeito. Sim. Se ela é feita de maneira fidedigna, se ela é feita realmente, eu sempre falo, de alma para alma, né? De coração para coração. Porque falar, só por falar, É, não vai adiantar, né? exatamente. E às vezes o que que acontece? Essa conexão é tão forte, às vezes eu atendo também. A pessoa ela fala assim: já tem 3 anos que eu me separei. E eu continuo pensando na pessoa. Por quê? Não desconectou essa energia. É, É um campo energético, né? É o nosso campo. Aonde você vai, você deixa a sua energia, você deixa um pouco o seu e traz um pouco do outro. Então, assim, a pessoa está totalmente conectada ainda. E como que libera isso? Falando, é. né? Devolver. Devolvendo, as nossas células ouvindo, vai tomando consciência. Então, é o poder. Por isso que falam, o poder está dentro de você. Enquanto você não tira essas palavras, enquanto você não libera, enquanto você não se permite, tudo isso está preso. E aí não surte efeito. A partir do momento que sai, é que vai acontecendo ali no seu campo, no seu coração, você vai ouvindo, né? E as coisas vão mudando pouco a pouco até que você consegue resolver, né? É muito assim de pensar, você fala, nossa, parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? Porque você lida com a dor, a gente lida com as emoções, a gente lida com a estrutura da pessoa. 20 anos no relacionamento. Não são 20 dias. Foi uma vida, provavelmente a metade da vida dela ela passou com aquela pessoa, realmente, essa né? mesmo tem, eu acho que 46 anos, uma coisa assim. Casou jovem. Então, assim, é a metade da vida. É como se fosse parte da identidade dela sendo tirada. É. Para você conseguir se desvencilhar e assumir de volta o seu lugar, não é algo fácil. Eu sempre falo, né? Buscar ajuda não é fraqueza. É você mostrar que você é humana e que você pode sim ser ajudada. Porque muita gente acha, não tem jeito. Não vou porque não tem mais jeito para mim. Isso não tem condição. E perde, né? Olha que lindo. Ela poderia ficar 10 anos ali, E já pensou presa, só pedindo iFood, bebendo vinho em casa, sem sozinha, uma prisão totalmente mental, emocional, energética. se achando feia, se achando, porque como o marido tinha, né, arrumado uma amante, então ela pegou pra ela isso, né? Porque Uhum. o que que a gente pensa nessa hora? Se arrumou Eu uma não sou outra pessoa, que eu não sou o suficiente. suficiente. Eu não sou. Aí a gente entra na dinâmica vamos falar um pouco da dinâmica da traição, Sim, né? Porque a gente falou agora, pouco, que a mulher, vamos falar a mulher saiu do lugar dela, né? exatamente. Então tá aqui, o marido e a mulher, né? Daí a mulher foi, vamos pegar daqui seu copo, né? Tá aqui o homem e a mulher. Daí a mulher vai e vai pro lugar de filha desse homem. Daí esse homem aqui, ele vai olhar pro lado, ele vai falar, gente, cadê minha mulher? Não tem. Sistemicamente ele tá solteiro, Aí ele vai se conectar, aí qualquer uma que passa, ele conecta. ele vai trair, Uhum. né? Na maioria das vezes, não é uma matemática, Sim. mas ele vai trair. O que que acontece? Essa dinâmica da traição, muitas vezes, acontece para salvar o casamento. Porque quando essa energia da traição acontece, essa mulher acorda para a vida. E aí, muitas vezes, ela volta pro lugar dela e fala, epa, como que é esse negócio? Cheguei, tomei meu lugar de novo, vamos acabar com essa bagunça, né? Na maioria das vezes, a traição vem para curar.
esse sistema, né, do casamento. Eu já fui apedrejada, né, no Sim, meu Instagram por claro. conta disso. Nossa, ai, Taína, você tá fazendo apologia à traição, você é a favor, você. Gente, não é que eu sou a favor ou contra. Eu acho que a gente vive um casamento, você vive o seu, eu vivo o meu, quem tá nos assistindo, cada um vive o seu. E cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, de estar onde está, de estar casada como tá. E a gente não sabe o que que as pessoas ali, o marido e a mulher, passam dentro desse casamento. Então, só eles que devem satisfação um para o outro, né? Porque Exatamente. às vezes a gente até vê, nossa, fulano foi traído e ele perdoou, pois ele não voltou com a mulher Se fosse um dele. absurdo, né? Gente, cuida da sua vida. É, Você tá exatamente. faltando um lote para você carpir, vai arranjar o que você fazer. Isso mesmo. Não é verdade? Porque, gente, eu até estava falando sobre isso hoje ainda, que às vezes a gente tá olhando muito pro relógio do outro, a gente olha pra grama do outro, a gente olha tudo do outro, né? E a gente tem que cuidar da nossa vida. Então, essa dinâmica, se ela acontece, ela pode acontecer e o casal separar, Sim, mas muitas vezes acontece, o casal permanece. restaura. Até porque a gente percebe, né? Eu sempre lembro que Bert, ele foi questionado por que que acontecia. E ele falou assim: eu não sei, eu só sei que é assim. E eu deixo para as próximas gerações descobrir o porquê. É o que a gente observa, como que funciona essa dinâmica. Então, o homem que trai, a mulher que trai, não é o primeiro do seu sistema. É um sistema de traidores sendo atraído por um sistema de traídos e traídas. Enquanto alguém não parar e não olhar para o sistema, não vai parar o sistema e a próxima geração vai continuar naquele comportamento, né? Naquele caminho, porque já está aqui no DNA, já está aqui no campo energético, já está aqui nas emoções, já está aqui no inconsciente coletivo. A gente recebe essas informações. Então, a primeira coisa que a gente pergunta: tem mais alguém na família? Igual o médico. Tem alguém na família com essa doença? É o primeiro? Como que era o Investigação. pai? Ah, não, o pai também fazia, o avô também fazia. Ah, beber, quem que bebe? Ah, o pai bebe, o avô bebe. Então, nem sempre a pessoa que está aqui, ela começou. Às vezes ela só está seguindo o mesmo trajeto da pessoa anterior, né? Então, quando você olha sem julgar e você fala, vamos organizar, na verdade você está curando todos os que vieram antes de você, né? Você está alinhando o sistema. E aí começa essa harmonização, né, energética, sistêmica, emocional. Como é lindo, né? Até o filme, aquele filme É Assim que Acaba, né? Que ela decide, acaba agora a violência, Acaba né? Não sei, você assistiu? Não assisti, mas as minhas filhas assistiram e elas falaram, Da mãe, neném, ela quando precisa. nasce a filhinha, né? Quem não assistiu já é o spoiler, né? Já vamos lá assistir. Mas é quando nasce a filhinha e ela olha pro marido, né? E aí ela tem que decidir. Ela ama esse marido, Sim. mas a mãe foi violentada, ela foi muito amada e ao mesmo tempo violentada pelo marido, né? Agressão física. E quando ela descobre que ela tá grávida, é uma menina. E ela repensa a vida dela o tempo inteiro. E aí no hospital, a cena mais linda, assim, ela com a neném no colo, ela chama ele para sentar do lado dela na cama, ela entrega, né, a neném para ele carregar, e aí ela chorando, eu tô até arrepiada contando, de lembrar, ela fala para ele, eu quero o divórcio. E ele não entende nada, porque ela fez tudo isso com muito amor. E aí ela fala pra nenenzinha assim, olha para ela, no olhinho dela e fala, é assim que acaba. É aqui que acaba. Porque é assim, né, a gente precisa determinar isso para que isso não passe para a próxima geração. Isso mesmo. E você, ó, a gente observa, né? O Brasil, ele é um país que ele foi colonizado à base de abusos. Quando chegaram aqui, pegaram as índias e fizeram o quê? Levaram como escravas, mataram os índios. As nossas bisavós, as nossas avós eram meninos de 12, 13 anos que casavam com homens de 30, 40. O corpo não estava pronto, a quantidade de abortos espontâneos, porque não existia anticoncepcional, pílula, nada. Então, essas mulheres, enquanto tinham óvulos, elas estavam gestando filhos. O corpo não aguentava. Às vezes era um que sobrevivia, daqui a pouco 3 abortos, aí de novo mais uma criança. E esse sistema de dor vem parar onde? Na nossa geração.
né? E aí você vê uma geração de uma mulher que abortou muito, na próxima geração vem uma filha que não pode ter filhos, Pagando o preço. pagando o preço. Então, é muito mais sério e muito mais lindo do que a gente possa imaginar. Mas enquanto alguém não parar, isso vai continuar, né? Por honra, né? Por honra, por amor inconsciente, a gente vai recebendo isso. Eu vejo, às vezes, a pessoa falar assim. Eu sempre pergunto, né? O que de pior pode acontecer se você resolver tal coisa? Essa dor, você se livrar de todas as dores. E eu já ouvi um monte de coisas. Ah, meu marido vai embora, ele só tá comigo porque eu tô doente. Meu filho vai embora, ele só tá comigo porque eu tô doente. Eu vou ter que parar de pegar atestado. Eu odeio o meu trabalho, eu não tenho coragem de pegar um atestado falso. Olha a prisão que as pessoas vão se colocando Pelos ganhos secundários. pelos ganhos secundários. Exatamente. Então você precisa olhar, vale a pena? Qual é o ganho disso? Vale a pena pela minha filha, pelo meu filho eu continuar no relacionamento que está me matando? A culpa inconsciente que essa criança vai carregar, depois ela não consegue ir para a vida, porque ela está em lealdade com essa mãe. A minha mãe deu a vida por mim, então eu não posso viver. Eu vou viver a vida da minha mãe. Eu não vou casar, eu vou ficar aqui, tudo inconscientemente. Porque para os filhos é muito pesado Exato. carregar o casamento dos Os pais. pais. Eles não dão conta, né? Eles são criança. Eles são os menores no sistema, né? Então a gente precisa. Que lindo, né, gente? Que viagem! E viagem. Tudo. Dois terapeutas aí conversando, e vai, né? Mas você sabe que você perguntou daí o que mais me marcou, um caso, né? Aham. Era uma senhora, né? Já de 60 e poucos anos, e ela tinha 40 e poucos anos de casada, e também de um caso de traição, já mais triste ainda, porque era traição com amante já grávida, essas coisas. E aí eu não gosto muito de representar quando eu tô atendendo, geralmente atendo de maneira individual, né? Então eu não gosto muito de representar, de atuar no campo, porque eu tenho medo da pessoa achar que eu tô manipulando. Infelizmente, né? A gente pode cair na boca do povo, né? Então eu prefiro que a pessoa mesmo assuma todos os papéis e aí eu vou, né? Tá. Só que nesse dia foi muito forte e o campo me chamou. E eu não conhecia este homem. Eu só sabia o nome dele, porque a história na primeira sessão. E ela me contou algumas coisas da vida dela, assim, muito chorando, muito acabada. E a gente começou a trabalhar, tal, e eu fui puxada para o campo. E eu fui representar esse homem, esse marido. E quando eu comecei a representar ele, ela ficou em choque. Porque ela falava assim: eu tô vendo fulano aqui na minha frente. Eu tô vendo ele. Meu Deus, olha aí. Igualzinho. Como que você tá andando desse jeito? Né, começou, e eu não Força sei, nunca tinha visto esse homem na minha vida, nada. Não sabia se ele era branco, se ele era japonês, não sabia. E aí, daí né, a gente trabalhou ali, fizemos as falas, veio coisa, né, que eu nem... E ela tava com uma reunião marcada para esse dia, para conversar com o advogado desse ex-marido, que tinha acontecido na semana o pedido da separação que ele pediu para ela. E aí ela veio e ela falou assim para mim, no começo da sessão: eu não tô preparada para fazer essa reunião. Aí eu ainda perguntei: mas você vai encontrar com ele? Ela falou: não sei, eu sei que é com o advogado dele. Não sei se ele vai estar junto. E aí a gente terminou ali. Você acredita que essa mulher foi para a reunião? Os filhos dela ficaram chocados. Que ela foi, ela deu a volta por cima, ela não chorou, ela não titubeou, ela ficou firme, assinou, fez lá tudo que tinha que resolver, tudo. Ela chegou, acho que ela veio tipo uns 3 dias depois, 2 dias depois, me contou, e eu nunca vou esquecer assim, ó, que ela pagou um pacote. Aham. Assim, acho que eram 12 sessões, uma coisa assim. Ela veio 3 vezes. E ela falou bem assim pra mim: Taína, não é pra você me devolver o dinheiro, porque o que você fez por mim Tá feito. tá pago. Aí. Então isso me marcou muito. E até
para mim isso é muito maravilhoso fazer, né, trazer para mim essa lembrança, porque às vezes a gente no nosso caminho, né, eu falando por mim aqui, Taína, eu já tive vontade de desistir. Então, para com quem está aqui nos certeza. assistindo, não pensa que, ai, vocês estão me vendo falar aqui que é tudo bonito, não. Tem muitas vezes que eu choro, tem muitas vezes que eu falo, vou Vou desistir, desistir. vou largar tudo. Porque às vezes você atende, dá o seu melhor e a pessoa te manda uma mensagem te regaçando depois, falando que piorou a vida dela, ou o marido chega falando alguma coisa pra você, o que que você fez com a minha mulher, né? Então a gente passa por tudo, né, Sim. Grace? E assim, eu acho que a gente, quando a gente está alinhado ao nosso propósito e o que a gente faz por amor, em primeiro lugar. Sim. Lógico que por dinheiro a gente também trabalha, o dinheiro é uma energia Sim. que movimenta, né, Tudo. a humanidade. Dinheiro é vida, né? Dinheiro é vida. Mas em primeiro lugar, fazer com consciência, fazer com amor, né, e saber Respeito. com respeito e saber que quando você está trabalhando com o outro, você tem que estar apenas no seu lugar. Ali você não é Você é nada a serviço da vida, a né? serviço da vida, a serviço Instrumento ali de É. cura na vida do a serviço do sistema daquela pessoa pessoa. e que essa pessoa te permite, né, a Uhum. fazer esse trabalho Fazer parte, né? e você vai do seu lugar de pequenina atuar ali Vale. sem amor, né? Porque daí senão você entra com amor também, você quer salvar. Não. Então é sem amor, sem julgamento, você vai fazer só o seu trabalho e depois você Instrumento dá um mesmo, passo né? para trás. Ser instrumento. Porque eu falo assim, às vezes as pessoas falam, questão de cura, né? Ninguém cura ninguém. Cada um se cura. E às vezes sozinho você não consegue. Às vezes no meio do caminho você precisa de uma pessoa que tem uma ferramenta, um instrumento para te ajudar no seu processo. Nem Jesus, né? Ele perguntava: "O que queres que eu te faça?" E ele falava: "A sua fé te curou." Você tem que decidir o que você quer. Você tem que dar o passo. Porque nós, terapeutas, a gente tem muito a síndrome do Salvador, né? A gente quer carregar todo mundo nas costas, a gente quer resolver a vida de todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo. Você fala: "Meu Deus!" Por isso que a gente tem que fazer terapia. Por isso que a gente tem que ter uma outra para ajudar, porque senão a gente não aguenta. Porque a gente quer muito. Eu falo: "Gente, eu fui curada, eu me curei, graças a Deus, né?" Eu sempre falava: "Deus, se tem alguém nesse universo para me ajudar, me conecta com essa pessoa." Porque eu entendo, Deus cura, mas às vezes ele vai te fazer passar por uma jornada. E na minha jornada ele me encaminhou ao Alberto, e que do Alberto veio um monte de mentores, um monte de coisas. Mas eu tive que ir. Eu tive que aceitar. O seu cliente tem que aceitar, os meus clientes têm que aceitar. A gente não pode viver a jornada do outro. Cada pessoa tem que viver o seu passo, né? Tem que dar o passo, tem que trilhar o caminho. Sozinho, as pessoas falam: sozinho você vai mais rápido. Eu acho que não. Porque sozinho você tropeça muito mais, você não vê o buraco, você não vê a curva. Quando você está De mão dada com de mão alguém. dada, a pessoa fala: ali tem um buraco. Então já vamos desviar. Por aqui tem um caminho que já está asfaltado, ali tem só pedra, então vamos lá, né? Então eu sempre brinco com os meus clientes, né? Com as clientes, eu falo: corre do terapeuta que não tem um terapeuta. Corre, porque se ele não está olhando para as bicheiras dele, uma hora ele vai vomitar essas bicheiras em você, ele vai projetar em você a dor dele, e isso não vai ser legal. Eu falo assim, que talvez eu vim parar onde eu parei, né? Que assim, eu não migrei, vamos dizer, porque eu ainda atuo. Lógico que o direito tradicional não é o que eu faço. Eu trabalho com parceiros, né, com outros advogados, quando é coisa que vai mesmo ter briga, que vai ter que tem litígio, que vai ser punk, eu trabalho com outros advogados, né, e não entro. Então eu fico nos bastidores. Mas quando é mediação, acordo, tudo que tem algo resolutivo ali, que eu consigo, Pode ainda, né? eu atuo, né? Porque o advogado sistêmico, ele visa a comunhão da paz. Então a gente primeiro analisa a paz daquele sistema. Então é isso que está em voga. Em primeiro lugar é isso. Depois a gente vai discutir o valor desse acordo. E às vezes você chega numa, eu vou ser apedrejada, né? Eu sempre falo isso. Porque muitos advogados, eles querem, eu vou ganhar dinheiro com essa causa, né?
E, vamos entrar na justiça? Vamos regaçar, não é? Sim. E o advogado sistêmico, ele tem esse olhar mais humano, mais sistêmico, né? Porque passa daqui, né? Não é só o que a gente vê, né? Não é só o que o nosso olho consegue Sim. enxergar. Enxergar. Então, eu acho que eu cheguei na onde eu cheguei, nessa parte terapêutica, por realmente ter passado por muitos sofrimentos, por muitas caídas lá no fundo do poço, como eu tinha Uhum. dito, e a minha maior dor, as minhas maiores dores, eu acho que se tornaram um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Então, acho que hoje talvez eu fale sobre muitas coisas que às vezes eu estou falando e que às vezes eu falo que é de um cliente, mas na verdade é da minha vida. Ou eu falo que é de alguém próximo a mim, mas é da minha vida. E talvez por proteção aos meus filhos, ao meu marido, à minha vida, eu não possa ainda trazer muitas coisas, né, à tona, porque não é só minha vida que está em jogo, né? Sim. É a vida né, da minha família. Mas eu acho que isso realmente tem muita ligação. Acho que por eu ter vivido tantas coisas, talvez eu fale com mais propriedade, não que eu seja melhor que ninguém. Sim. Mas eu não estou falando apenas de uma teoria, eu estou falando da cadeira, né? Então eu acho que a nossa maior dor geralmente traz É. muita cura para o outro. Exatamente. E aí você não é aquela coisa de que eu aprendi nos livros. Não, eu vivi essa jornada. A pessoa que ela chega até você, ela tem um pouco da sua dor. Enquanto você ajuda essa pessoa na jornada, você se Se cura. cura também. Você vai se curando. Eu falo, não vem ninguém no meu consultório, eu nunca atendi ninguém que não tenha um pedacinho da minha história, né? Um pedacinho do cala a boca, engole o choro, uma palavra mal falada, ou um não que queria falar e não conseguiu, e aquilo travou na garganta. Então, cada um tem um pedacinho. No momento que a gente está no meio do furacão, lá no fundo do poço, você não entende. Depois você fala assim, agora eu entendo. Se eu não tivesse passado hoje, eu não saberia como acolher essa pessoa. Eu não teria substância, eu não teria, né, conhecimento disso que essa pessoa está falando. Eu ia falar, olha, eu sinto muito, eu não consigo nem imaginar. Não, eu sei como você está, porque eu já estive nesse lugar. Eu já passei por esse caminho. Lá também tinha essa pedra, essa e essa. Eu vou te falar como que você vai sair dessa pedra, como que você vai soltar isso aí. E eu falo, né, não sei você, eu choro junto. Ai, nem me fala, eu Eu também tenho que me segurar é. várias vezes, senão vão achar que a gente é despreparada, né? Na verdade, assim, no meu caso, ainda durante a sessão de hipnose, a pessoa tá lá com a luz apagada, só o abajur, eu posso chorar, ela não vê, termina, tá as duas borradas, né? Mas assim, você falar, que lindo, eu falo, gratidão, pai, gratidão por estar participando disso. E a pessoa fala, uau, ficou leve, né? Tirei de mim esse peso, tirei tudo isso. Eu falo, não tem palavras, né? Tem hora que eu falo assim, não existe uma palavra, por isso que eu uso muito extraordinário, porque eu acho que é o máximo que eu consegui mensurar o que é você fazer parte da vida de alguém e ajudar essa pessoa a passar por algo que ela não estava conseguindo sozinha. Às vezes, eu também acontece, a pessoa chega, já rasgou a certidão de casamento. E durante o caminho, restaura o casamento. E eu já atendi mulher que queria engravidar. Tem alguma coisa me bloqueando, não consigo engravidar. No meio do caminho, descobriu que aquele casamento já não existia mais. Olha o peso que ela ia pôr na criança. E aí, o divórcio em paz, em amor, em tranquilidade. E ela me mandou assim, Grace, quero te agradecer. Se eu não tivesse passado pela terapia, meu casamento seria um litígio, seria guerra. Nós separamos em amor. Eu estou bem, meu filho está bem, meu ex-marido está bem. Então, cumpriu o propósito daquilo ali. É claro, Grace, é a favor de divórcio? Claro que não, eu sou a favor do amor e da paz. Agora, se é um casamento que já não existe mais, está vivendo só por viver, por faz de conta, tem, porque é uma farsa, é uma mentira. Então, a gente precisa olhar para isso. Olhar para essa pessoa, falar, mas quem vai ter que decidir, você ou ele? Falei isso essa semana para alguém. Quem vai decidir? Se o que ele está te oferecendo não é o que você está disposta a receber, quem vai decidir? Porque para ele está tudo bem.
Ou você cala, engole o choro e vai continuar mais 20 anos, ou você decide. É você que vai decidir, ele não vai. Ele já te falou que ele não vai decidir, que para ele tá tudo bom, tá tudo bem. Não tá fazendo mal para ele. E infelizmente para os homens, geralmente sempre tá tudo bem. A maioria dos divórcios é a mulher, não é? Que entra com pedido. Porque o homem ele é muito acomodado, né? Geralmente o homem ele vai sair de um relacionamento só se realmente ele se apaixona por uma outra mulher e essa mulher tem que ser meio que a altura dele, assim, né? Porque senão ele ainda mantém sigilo, né? Ainda mantém. Exatamente. E ele vai levando, porque é muito cômodo para o homem ter aquela mulher que sabe como que passa a dobradura da camisa dele, não sei das quantas. Qual que é o arroz que faz com o ponto papa lá que ele gosta, não é? O bife do jeito que ele gosta, que arruma a fronha. Então, assim, é muito cômodo para o homem estar ali. Eu acho que o homem ele foi meio que criado para isso mesmo, né? Viver nessa redoma ali, os filhos estão ali, tá tudo controlado. Pronto. E para a mulher, não, a mulher, tanto que para a traição mesmo, né? Para o homem trair, basta ter uma mulher. Não precisa ter sentimento, não precisa ter nada. E eles falam que quando não tem sentimento não é traição, né? Alguns falam assim. Não tem sentimento, não foi traição, foi só carne. Pois é. E infelizmente a gente tem que admitir assim, que, bom, eu conheço homens e tenho amigos homens, né? Trabalho com homens, né? Que falam não significou nada para mim. Eu escutei uma vez, um homem falou, sabe o que para mim? Gente, forte, mas vou falar. Qualquer coisa põe um pi. Você tá rindo lá. Ele estava no motel com a mulher e ele falou assim: depois que eu gozei, eu queria apertar o botão, eu queria que tivesse um botão ejete. Falou bem assim, para eu ejetar a mulher do quarto. Essa frase. Ou seja, aquele momento foi um prazer e tchau. Ele não queria nem que ele ficou incomodado com a mulher do lado dele na cama. Então, assim, e a mulher não. Geralmente, para a mulher trair. Um envolvimento emocional. Um envolvimento emocional. Ela tem um sentimento por aquela pessoa. Depois vem a carne. Primeiro veio a alma, né? Depois primeiro é o platônico ali, né? Um encantamento. E por isso que aí ela decide, né? Geralmente. Porque ela já não está mais aqui. Ela já está lá. O envolvimento, o sentimento, o olhar, o cheiro. Já está tudo lá. E aí ela vem e consuma, né? Para o homem, como ele divide muito essa parte. E ele acostuma. Ele acostuma. Então eu tenho uma para me servir aqui e a outra que vai resolver as coisas ali. Infelizmente. Infelizmente. E graças a Deus, muitas pessoas, né? Eu falo que esse ano eu estou vivendo algo muito diferente em consultório. Vários maridos, vários casais, né? Olhando. Então eu falo, isso é lindo, porque em 250 pessoas que eu atendi, foram 10 homens. Eu acho que você tinha comentado que eram pouquíssimos. Pouquíssimos. E a maioria, acho que esse ano foram 5. Então, assim, a mulher, ela tem ido buscar. Porque também tem essa questão cultural, né? O homem não pode chorar, o homem não pode buscar ajuda, o homem tem que ser forte. Terapia é coisa de gente que não tem o que fazer. Então eu não posso, e aí ele vai sangrando em cima da esposa, dos filhos, um casamento fracassado, indo cada vez mais para o trabalho, porque para ele tem que trazer só o dinheiro e pronto, ele não tem que estar presente, ele tem que dar presente, mas ele não tem que estar presente. E aí agora eu tô com esse movimento, vindo dos maridos, e tô atendendo também 3 filhos. Então já o casal já se tratou, agora tá trazendo os filhos. E eu falo, isso é lindo. E é algo novo, porque geralmente a mulher vai sozinha buscar. Depois é que esse marido acorda e vem e olha, 250 para 10 homens, tem 240 mulheres sozinhas na jornada aí. Então, mas 240 mulheres sozinhas. Gente, eu falo, o casamento é um barco que os dois remam. Tem que remar. Não adianta, você pode até ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma hora esse barco vai virar. Não tem como só uma pessoa remar. Eu vi esses dias uma reportagem, o tal do divórcio cinza, que os casais com mais de 50 anos de idade tá uma onda agora de divórcio, porque o ninho ficou vazio. A mulher em menopausa, tem a questão da menopausa também. Tudo. E aí, quando olha, acabou. Já foi. Mas você sabe, você estava falando, eu vi sobre isso,
que tem uma pesquisa aí que muitos divórcios estão acontecendo na época da menopausa da mulher. E aí, cientistas falando que ou é porque realmente tem a ver com é hormonal isso, ou é porque a mulher realmente ela tá hormonal no sentido, eu não quero mais mulher que não faz reposição, né? Eu não quero mais, eu quero é viver, quero viajar, não quero extensão de homem, não quero extensão de saco de homem, né? Não quer, enfim. E aí parte para a separação. Ou isso tem algo muito maior por trás, né? Que daí Entra essa parte e entra também que nessa idade ela já tem carreira, ela já é independente financeiramente, os filhos já estão grandes, porque a gente vê que muitos casamentos se mantêm porque a mulher é dependente totalmente desse homem. E aí ela tem filhos, ela teme pelos filhos e ela se mantém ali cativa em algo que já não faz bem. A hora que os filhos crescem, ela fala: agora eu já cumpri o meu o papel, tô os livre. filhos já estão grandes, agora eu posso ir. Então, vai, né? É uma tomada de consciência que ela tem. E aí eu falo, mas será que valeu a pena? Não sei, não tem como julgar. Não tem como. Não tem como, Cada um porque que cada um que sabe da sua jornada, da sua história, né? Então, assim, não julgue. Observe, auxilie naquilo que você pode, abrace e tenha bondade amorosa. Porque tem gente que só sabe atirar pedra, né? Porque não é certo, porque não é isso. Viva. Viva o processo. Deixa o processo viver. Que se mais? entregue. Que mais, Taína? Quem mais, Taína? Vamos lá. Não sei, manda aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nós já falamos tanta coisa. Não tem. Se deixar, a gente vai falar muitas coisas, Teve algum né? momento que você percebeu, assim, que a sua mente estava mudando? Que você falou, uau. Eu só sei que eu tô com muito calor, gente. Ai, meu Deus do céu. É energia. Teve algum momento que você muito falou bem. assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Deu agora um start aqui, caiu uma ficha. Na minha vida? Algum momento assim que fala, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso e caiu uma ficha. Algo que te marcou. E que foi assim, um estalar de dedos. Às vezes assistindo um filme, conversando com uma pessoa. Quando eu tô atendendo alguém, e você falou que, né, isso acontece com você também, mas assim, quando eu tô atendendo a pessoa vai me contando, né, e vai falando. Eu fico pensando assim, às vezes, ou tem algo parecido com a minha vida, lógico, né, que traz um pedacinho, ou eu trago assim pra mim como lição. Gente, eu tô reclamando muito da minha vida. Eu vou embora pra casa arrasada, eu vou daqui na minha casa pedindo perdão pra Deus, porque eu falo, Deus, minha vida é tão maravilhosa, e por que que eu tô reclamando? É isso. Né? Então, até o nosso trabalho, ele nos favorece, Isso né? mesmo. Porque a gente faz esse exame de consciência o tempo todo. É. Porque quando você atende uma pessoa e você escuta a pessoa chorar na sua frente e falar uma dor que às vezes nunca aconteceu com você e que é muito triste, e você olha para aquilo, você se compadece e pensa, gente, se fosse comigo, né? Isso nunca aconteceu comigo. Não, e aí você pensar assim, eu não daria conta de calçar o sapato dela, não. Exato. Acontece sim. Fala, meu Deus do céu, eu não tenho problema. Sim, é nessa hora que a gente chora, o terapeuta chora. Você fala assim, eu não tenho problema, olha a situação dessa pessoa, tá? Que todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma história. E a dor, eu falo que ela é imensurável, não tem como comparar a dor. Mas eu comparo comigo, né? Aí eu falo, não, olha, tira o chapéu. Porque é esse caminho, esse sapato, eu não daria conta de calçar, não. Uma coisa que eu sempre falo, por eu ter passado tantas coisas, né? E a última, assim, que eu passei, me fez pensar, me fez repensar. Pessoas que eu já julguei, situações que eu já olhei, sabe? Então, assim, eu acho que a gente deve, como a gente estava falando de calçar o sapato, a gente realmente deve olhar para a vida do outro e não julgar, porque você não sabe como essa pessoa vive, né? Ou então você parar e falar assim, bom, eu estou disposto, né, a calçar o sapato dessa pessoa, eu estou disposto a isso, né, para eu experimentar, né, para eu poder falar alguma coisa, sentir na pele, que é fácil a gente falar, né, do outro. Então,
Eu acho que, assim, eu já vivi crise de ansiedade, síndrome do pânico, mesmo sendo terapeuta, pensa, eu me vi prostrada numa cama. Eu falo sobre isso com naturalidade, porque eu acho que hoje em dia as pessoas escondem muito, essa parte negra da vida, porque: "Ai, é feio, o que vão pensar de mim? Eu fui num psiquiatra. Ai, mas será que vão achar que eu sou louca? Eu tomo remédio controlado". Eu passei por tudo isso, vivi tudo isso, e eu sendo terapeuta, eu atendia, eu trabalhava com pessoas, eu ajudava pessoas a se curarem, eu sei que eu fiz parte do processo de transformação da vida de muitas pessoas, e aí pós-pandemia, acho que todo mundo deu uma surtada, aí acontecendo um monte de coisa na minha vida ao mesmo tempo e eu surtei. Então, assim, eu emagreci uns 10 quilos em 15 dias, de verdade, foi, assim, desesperador, eu não conseguia comer, eu tomava soro na minha casa, a enfermeira ia lá e aplicava soro, né, tomava soro para eu poder me alimentar, eu fiquei parecendo uma vara, assim, de magra, totalmente indisposta e indisponível para os meus filhos, para o marido, para a vida. Então eu dormi 15 dias com a minha mãe na minha cama, de mão dada comigo, porque eu tinha pânico noturno desesperador. Eu fechava o olho assim, parecia que passava um monte de morcego, um monte de coisa ruim, assim, sabe? Assim, vultos, não sei explicar, era coisa horrível. E eu não conseguia dormir, meu coração acelerava o tempo inteiro, de dia, de tarde, de noite, o tempo inteiro. E eu sei que assim como eu me curei, todo mundo pode se curar. Sim. Só que você precisa dar mão para alguém. Você precisa realmente assumir que você precisa de ajuda. Porque vocês aqui que estão nos assistindo, ninguém precisa dar conta de tudo. Porque a gente não é uma super-heroína, né? Eu sou mãe, você é mãe, para quem é mãe, né? Sabe, às vezes a gente se intitula, a gente mesmo acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Porque nasce a mãe, nasce a culpa, mas nasce a heroína também, É. né? A guerreira. E isso daí, muitas vezes, nos leva para o fundo do poço. Então, eu quero deixar esse recado, eu tô arrepiando aqui falando, porque isso fala da minha história. Fico até emocionada, que a gente não precisa dar conta de tudo. E que os limites são nossos. E que a gente realmente tem que olhar para o nosso próprio relógio. Acreditar nos planos de Deus, claro, Sim. que nos deu a vida através dos nossos pais. Precisamos ser gratos aos nossos pais que nos deram a vida, não importa quais pais, né, a gente teve, como foi essa vida, mas agradecer essa vida e fazer algo de bom com a vida que a gente ganhou. Tem. E não tenham vergonha, não tenham medo de precisar de ajuda, de ir num psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, porque a vida, ela está disponível e você precisa estar no seu lugar, no seu devido lugar, para poder vivê-la intensamente. Isso mesmo. Que lindo, né, gente? Olha só, de arrepiar. E é isso mesmo. Quando você assume o seu lugar, eu falo, essa é a minha missão, a missão da Grace Dutra. É ajudar mulheres a romper o ciclo de dor e se conectarem com seu feminino extraordinário. Isso é o feminino extraordinário. É você dizer, hoje eu preciso tomar um remédio, hoje eu preciso sim ir ao médico, mas eu não vou ficar lá para o resto da vida. Eu vou buscar e eu vou encontrar isso. Foi lindo, Taína, foi maravilhoso, gratidão. Para você que está aí nos assistindo, eu te convido, se fez sentido para você, ou se a sua vida está perfeita, mas você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, encaminha para essa pessoa em amor, com muito respeito, com muita admiração pela vida de cada um que está ao seu lado. Não julgue, apenas ame. E às vezes o seu dedinho pode ser um instrumento de amor, de paz, e me colocando ali ao encaminhar para uma pessoa, você pode salvar uma vida. Parece brincadeira, mas em Cuiabá, o índice de suicídio aumentou muito, porque as pessoas nem sempre estão disponíveis para ouvir, para acolher, para abraçar. E a pessoa que ela comete um ato desse, ela não quer morrer, ela quer acabar com uma dor. Às vezes alguém está do seu lado sorrindo por fora e morrendo por dentro.
Então, a minha profunda gratidão para você que está assistindo. Já começa e ativa o sininho. Se ainda não segue, começa a seguir e aguarde que tem outro episódio logo mais.